Olá, pessoal! Recentemente, a Suécia rompeu uma neutralidade de décadas e resolveu aderir à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um grande pacto de defesa mútua capitalista liderada pelos americanos. Vem comigo, vamos tentar entender tudo a respeito dessa temática. Venha para a aula de hoje. Aula de hoje, adesão da Suécia à OTAN, atualidades. Bom, pessoal, primeira tarefa, sempre que a gente pega um tópico de atualidades, é a gente construir a linha do tempo. Por que a linha do tempo ela é tão importante? Primeiro, para você tentar entender o acontecimento como um todo. Isso lhe dá autonomia intelectual para poder acompanhar todos os desdobramentos que, eventualmente, esse acontecimento terá no futuro. A outra questão fundamental é que, claro, a banca não quer saber o fato, ela quer ver se você entende o contexto no qual ele ocorre. Legal? Então, olha para cá. Primeira questão importante é a gente lembrar o que é a OTAN. Para isso, a gente vai voltar um pouquinho na linha do tempo. A Segunda Guerra Mundial, ela dura de 1939 até 1945. E você se lembra que ali eu tinha dois grandes grupos, De um lado, eu tinha as forças nazistas de Hitler na Alemanha, o fascismo na Itália com Benito Mussolini, e eu tinha o Japão imperialista com o imperador Hirohito. Essas eram as chamadas forças do eixo. Do outro lado, eu tinha o grupo dos aliados. E dentro dos aliados, eu tinha os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, o Reino Unido, a Austrália, mas também a Índia, a União Soviética, que era aliada dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, mais tarde a França liberta e por aí vai. Resultado, a Segunda Guerra Mundial termina em maio de 45 na Europa e depois em agosto de 45 com a derrota do Japão depois de 2 bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos. Bom, dado então esse contexto, logo assim que termina a Segunda Guerra Mundial, a gente vai começar uma fase muito longa na história da humanidade, que vai de 1945 até 1991, portanto, do final da Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética em 1991, que nós chamamos de a velha ordem mundial. Essa velha ordem mundial também é chamada de bipolaridade, ou período da Guerra Fria, onde havia um conflito ideológico, político, econômico e potencialmente militar e nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Dentro desse contexto é que a gente vai ter a criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Mas antes da gente avançar, vamos botar no quadro. É extremamente importante que você escreva, porque a memória, ela descarta tudo aquilo que não é utilizado. Então, quando a gente escreve, a gente força a memória a poder gravar aquele acontecimento. Legal? Então, vem para cá. Botando o nosso quadro em branco aqui, vamos nos recordar, Um período muito longo na história da humanidade, que vai de 1945 até 1991, vai ser um período que nós chamamos, às vezes, de a velha ordem mundial. Ela é chamada também de período da bipolaridade, também conhecido como período da Guerra Fria. Então, ela opunha dois grandes grupos, De um lado, eu tinha os Estados Unidos, então eu tinha os Estados Unidos no Ocidente. Lembrando, o Ocidente, é a Oeste, num regime capitalista. E do outro lado,
eu tinha a União Soviética no Oriente. Você se lembra que o Oriente é a leste, com um regime socialista. Esse conflito, às vezes, é chamado de conflito leste versus oeste. Você também vai encontrar essa denominação com muita facilidade, tudo bem? Então eu tenho que de 1945 a 1991, eu tenho a velha ordem mundial, a bipolaridade. Lembra, bi significa dois, polaridade, coisas opostas, né? Polo sul, polo norte. E eu tenho lá, no lado ocidental, a oeste, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e no lado oriental, a leste, o regime socialista, liderado pela União Soviética. Bacana? Bom, qual é a grande questão, né? O ponto-chave para a gente é que, durante esse período, e já em 1949, os países capitalistas ocidentais, liderados, né, pelos Estados Unidos, vão propor, então, a criação de um pacto de defesa mútua. Um pacto de defesa mútua significa dizer que, se qualquer país fosse atacado, o bloco reagiria em conjunto. É o que diz o artigo 5º da formação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é esse pacto de defesa mútua capitalista ocidental, liderado, né, pelos Estados Unidos, que nós acabamos de falar. Então, os Estados Unidos lidera a criação desse grupo. A União Soviética, para não ficar para trás, vai lá e cria um pacto de defesa mútua que é socialista, oriental, liderado pela União Soviética, que pegava a própria União Soviética e os países que eram considerados satélites ou países de área de influência soviética, a Alemanha Oriental, a Hungria, a Polônia, a então Tchecoslováquia, né, a Bulgária e por aí vai. Então eu tinha dois grandes blocos, né? O Pacto de Varsóvia e a OTAN, Pacto de Defesa Mútua, tudo bem? Qual é a grande questão? É que, com o fim da União Soviética em 1991, o Pacto de Varsóvia deixou de existir, mas a OTAN não. Ela continua existindo até os dias atuais. Então, olha para cá. Então, no lado ocidental, foi criado a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e no lado oriental foi criado, então, o Pacto de Varsóvia. Então, para a gente tentar entender, né, exatamente isso, agora a gente precisa dar uma olhadinha lá no material, porque ele vai mostrar o mapa para a gente tentar entender exatamente do que a gente está falando. Legal? Acompanha comigo. Então, indo para cá, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, é uma aliança político e militar que tem como objetivo garantir a segurança dos seus países membros. Ela foi criada em 1949, durante aquele período da Guerra Fria, como uma frente militar contra a União Soviética. No lado oriental, tínhamos o Pacto de Varsóvia, defesa mútua socialista, liderado pela União Soviética. A principal vantagem de fazer parte da OTAN, tanto era no Pacto de Varsóvia, é o princípio da defesa coletiva, estabelecido no artigo 5º. Esse artigo estabelece que um ataque armado a um dos países membros é considerado um ataque a todos os demais. E aqui eu tinha o cenário em 1991. Então, países, por exemplo, né, como Polônia, como Romênia, como a antiga Tchecoslováquia, como a Ucrânia, Bielorrússia, a própria Rússia, todos eles faziam parte, né, daquilo que era o Pacto de Varsóvia. Então, aqui, o Pacto
de Varsóvia. Enquanto que eu tinha do outro lado, em azul, as tropas da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Como você pode observar, eu tinha praticamente a Europa e a Ásia, parte da Ásia, lembrando que o continente é um só, né? É a Eurásia. Sob o ponto de vista cultural, a gente divide em Europa e Ásia, né? A Rússia está na Ásia, por exemplo, mas o continente, sob o ponto de vista físico, é um só, a Eurásia. Então, praticamente toda a Eurásia estava dividida entre OTAN ou Pacto de Varsóvia. Porém, você vai observar também que a Finlândia e que a Suécia eram países neutros, tudo bem? Ou seja, eles optaram por não fazer parte de nenhum dos dois blocos. Bacana? Bom, aí o que ocorre, pessoal, né? Quando acontece o fim da bipolaridade, do fim da Guerra Fria, o fim daquela velha ordem mundial, em 1991, a gente vai começar um expansionismo da OTAN em direção ao leste europeu, incorporando uma série de países que outrora fizeram parte da área de influência soviética. A república mais importante da União Soviética, lembrando, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A república mais importante sempre foi a Rússia. A segunda república mais importante sempre foi a Ucrânia. E aí o que acontece? À medida que a OTAN, ao final da bipolaridade, a partir de 91, vai avançando para o leste e incorporando uma série de países que faziam parte da área de influência soviética, isso começa a incomodar cada vez mais a Rússia, porque a Rússia entende que o objetivo da OTAN é emparedar a Rússia, é criar, né, uma zona de exclusão da influência russa sobre o leste europeu, porque a Rússia considera que o leste europeu é uma área de influência política, militar e econômica sua. E o avanço da União Europeia para o leste europeu e o avanço da OTAN para o leste europeu começa a criar uma assimetria de poder político, econômico e militar nessa região, o que, claro, vai cada vez mais irritando os russos esse posicionamento de expansionismo para o leste, a ponto de, em determinado momento, e eu não estou justificando o posicionamento da Rússia, é apenas para entender geopoliticamente como é que isso funciona, num determinado momento, a Rússia resolve, então, reagir. Tudo bem? Olha para cá que você já vai entender. Ao final da bipolaridade, aquele período 45-91, a OTAN inicia a expansão em direção ao leste europeu, incorporando países que anteriormente estavam na influência da União Soviética. Essa expansão é vista como uma ameaça à influência política e econômica da Rússia atual, mas também uma ameaça à sua soberania. Se nós olharmos para o mapa aqui, isso fica muito claro, né? Eu tenho aqui em azul escuro os membros que eram fundadores da OTAN. Então você vai observar aqui Portugal, tudo bem? França, Reino Unido, tudo bem? Vai observar a Itália e vai observar, voltando aqui, vai observar também a Noruega. Perfeito? Só que aí o que acontece, né? À medida que a Guerra Fria acaba, tudo bem? Pouco a pouco eu vou expandindo em direção ao leste europeu. Então, ainda durante a Guerra Fria, vamos só alterar a cor aqui,
a expansão ainda durante a Guerra Fria vai incorporar, por exemplo, a Espanha, a Alemanha Ocidental, vai incorporar a Turquia. Mas à medida que acaba a Guerra Fria, tudo bem, eu agora começo a me expandir, incorporando países como a Bulgária, como a Romênia, como a Hungria, como a Polônia, tudo bem? Como a Letônia, Lituânia, a Estônia, e vou me aproximando cada vez mais, se é que você observou isso, vou trocar a cor aqui para ficar legal, você vai se aproximando cada vez... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lac Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursantes, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lac Concursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!